A paz do Senhor, meus queridos adolescentes, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do Barmap. E eu sou o presbítero irmão Claudinho. Nós temos aqui como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmiro com o evangelista Lauro. E a lição de hoje é a respeito dos dons espirituais, não sejais ignorantes, que é a lição... Tá ok? Dos adolescentes. Toma posse da sua revista e vamos compartilhar aqui entre nós aqui sobre um assunto importantíssimo para a nossa vida, tá ok? Queridos adolescentes, quando nós olhamos aqui para os dons espirituais, não importa o que diz os descrentes argumentando sobre a atualidade e da realidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. A Bíblia é que é a nossa suprema autoridade, além de ser clara e sobre esta matéria de fé, é confirmada por incontáveis testemunhas que edificam a validade da promessa pentecostal. E nós vemos aqui a definição. O que é? Os dons espirituais são todas ações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, ele entorga a sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. Por intermédio deste, segundo o Espírito, o crente ele fala e conhece e age sobrenaturalmente. E nós vemos aqui a origem, ao contraste onde que nós pensávamos que certos tipos de crentes do Coríntios, que os dons espirituais, embora diversos, procedentes, únicos e verdadeiros, do Deus uno e triuno, o Espírito Santo, o Senhor Jesus e Deus Pai. Quando nós olhamos aqui que antes acreditavam em diversos deuses, mas quando nós olhamos aqui para 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, portanto foram eles ensinados que há um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como está em 2 Coríntios, no capítulo 13 e do verso de número 13. E aí nós vemos aqui, queridos adolescentes, e o interessante é que quando nós olhamos aqui sobre alguns objetivos dos dons espirituais, Deus concede dons primeiramente para a edificação da igreja, mas também para o progresso do crente, como está em 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso do 1 ao 4. Os dons espirituais seguem-se ao batismo com o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, como está em Atos, no capítulo 19, versículo 6, e não ao contrário. Nós vemos aqui uma sequência disso na casa de Cornélio, onde que todos ali estavam reunidos, falavam os mesmos idiomas, não tinha necessidade de falar línguas estranhas, mas ali todos falavam a mesma língua e de repente foram impactados e começaram a falar em outras línguas. Foi o que aconteceu ali em Atos do capítulo 2, houve uma sequência na casa de Cornélio. E aí o que acontece? Alguns objetivos congregacionais. Os dons espirituais, principalmente da expressão verbal, ela visam a edificação, consolação e exortação do povo de Deus. O capítulo 14 de 1 Coríntios discorre amplamente sobre o assunto. O termo edificar é ali empregado como constantemente, ou seja, nós vemos aqui o objetivo individual. Os dons espirituais não deve ser usado para o nosso deleite, mas para o enriquecimento da nossa vida cristã. O que fala em língua estranha, ele edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, como está em 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso 4. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, esse Espírito ora e exalta e louva a Deus secretamente. É o relacionamento íntimo entre o salvo e Deus. Ninguém entende, a não ser unicamente o nosso eterno Deus, como está em 1 Coríntios, no capítulo 14 e do verso de número 2. Mas os dons e a sua manifestação verbal. Queridos, quando nós olhamos aqui, adolescentes, sobre os dons e
de manifestação verbal, ou seja, os dons de expressão verbal são os mais destacados na igreja. Ocupa o maior espaço em estudo, o qual trata-se primeiramente da operação dos dons dissentemente ou que ordem. Mas quando nós olhamos aqui que esses dons se manifestam sobrenaturalmente através da mensagem orais, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E nós temos aqui também como os dons de variedade de línguas. Através do dom de variedade de línguas, o crente, ele em espírito ora a Deus e adora e louva a Deus de modo sobrenatural. E é uma comunicação direta com Deus, mediante que o Espírito Santo, sem quaisquer impedimento, como está em 1 Coríntios, no capítulo 14 e do verso de número 2. O dom de interpretação de línguas, é evidente que este dom ele opera juntamente com o dom de anterior, formando ambos uma profecia, como verifiquemos no versículo 5, 13, 27 e 28 do capítulo em apresto. Mas quando nós olhamos aqui que o dom de profecia, a profecia é como dom e expressão verbal, ela é enviada claramente no idioma de quem o prefere, para edificação, para exortação, consolação e de todos. O dom de profecia hoje não tem a mesma autoridade canônica das Escrituras, como está em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Quem são infalíveis, a profecia atual ela deve ser julgada, como está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29. Mas o dom de profecia, ele tem que ser julgado. Mas porém, a profecia, que é a palavra de Deus, ela é superior a qualquer tipo de profecia, tá ok? Entendido até aqui, queridos adolescentes? Ou seja, se um pregador está ministrando a palavra de Deus, alguém levanta no meio da grande multidão e profetiza, não. Essa pessoa tem que esperar a vez, tem que se calar, porque a maior profecia das profecias é esta, a poderosa palavra de Deus. Muito bem. E aí nós vemos aqui os dons de saber. Por intermédio dos dons de saber, ou seja, a Igreja de Cristo manifesta a sabedoria, a ciência e o discernimento sobrenatural, né? Eles são de grande necessidade aos santos, habilitam-os a entenderem muito mais e combaterem os espíritos do erro e as suas artimanhas por toda a parte, e considera-se a proliferação, inclusive dentro de algumas igrejas, de falsas doutrinas, de imitações dos dons espirituais e modernismo teológico, e inovações antibíblicas e de falsos avivamentos e milagreiros, ou seja, ambulantes, que às vezes está até mesmo entre nós. Por isso que nós estamos aqui, meus queridos, para que nós aqui, esse mal não venha prevalecer no meio de nós. O dom da palavra e sabedoria, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 8, é o dom de saber. Este é o saber extraordinário, sobrenatural, o que entorga diretamente o Espírito. O profeta Daniel tinha este dom, segundo relata o escritor sagrado em Daniel capítulo 1 e versículo 17. O dom da palavra e da ciência, quando nós olhamos aqui sobre o dom da palavra e da ciência, este dom ele proveu um conhecimento extraordinário e sobrenatural, e de certamente operava-se nos profetas Eliseu, como está em 2 Reis, no capítulo 5, verso 25 ao 26, e também em 1 Reis, no capítulo 14, do versículo 1 ao 8, tá ok? Que é o dom da profecia, que é o dom da ciência, aliás, queridos, tá? Que é o dom da ciência. Mas o dom de discernimento de espírito, verificamos no versículo 10, em apreço, é a identificação sobrenatural das operações que o Espírito ele dá sua origem e intenção de espíritos enganadores, demoníacos e humanos. É o dom de defensivo que evita que sejamos enganados pelo nosso adversário. Paulo tinha o dom de discernimento de espírito, como está em Atos, no capítulo 16, e do verso 16 até o verso 18. E aí nós vemos aqui os dons de poder. Mediante os dons de poder, que a autoridade do poder divino manifesta-se no crente de maneira sobrenatural,
que é onde, ou seja, estes dons são fé, curas e operações de maravilha. Por exemplo, o dom da fé é a operação sobrenatural da fé para a realização de coisas tidas como impossíveis e expansão do reino de Deus. O profeta Elias tinha um dom da fé, segundo o relato de 1 Reis, no capítulo 1 do versículo 10 e 12. Os dons de curar são os dons de plural e das suas constituições e operações. A palavra curar está no plural, ou seja, o texto grego indica que diferentes tipos de cura, para vários tipos de maléficas ou enfermidades, tá ok? E aí nós vemos aqui, adolescente, para encerrando aqui, que é o dom de operações de maravilha. Esses dois vocábulos que disse nesse dom, no original está no plural. É operações de milagres extraordinários, surpreendentes, espantosos, para levar aos incrédulos a conversão e a convencer a sintéticos e fortalecer os crentes fracos e duvidosos quanto à sua insuficiência e infinita misericórdia de Deus sobre a sua poderosa misericórdia de Deus. João 6, Atos capítulo 8, versículo 6 e Josué, em Josué, no capítulo 10, versículo 12 até o 14. Moisés, Elias e Eliseu e Paulo e inúmeros outros servos de Deus tinham esses dons, que é o dons de operações de maravilha, tá ok? Queridos adolescentes, quero concluir aqui dizendo que todos os dons espirituais são necessários e imprescindíveis, tanto para a igreja como um todo, conjunto, como para os seus membros em particular. Por isso, devemos buscar com zelo os dons espirituais, afinal, eles são uma grandiosa dádiva da graça divina ao nosso dispor. Que você possa tomar posse desse dom maravilhoso. Se você não tem, busca, porque Deus tem para poder te dar. Que Deus abençoe a todos em Cristo Senhor Jesus, e ficamos aqui por esta aula do sistema virtual. Buscamos os dons espirituais. É para nós, é para vocês adolescentes, que faz a diferença neste mundo jaz no maligno. Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.